Olha o texto. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Em algumas versões diz, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Juntos, vamos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Uma outra versão, só escute, diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Ponto. Disse tudo. Eu quero pensar com vocês, amados, brevemente, sobre o seguinte tema: ele nasceu para que eu pudesse nascer de novo. Jesus nasceu, se encarnou, para tornar possível você renascer. Eu só posso nascer de novo em Cristo, porque Ele nasceu, me possibilitou o novo nascimento. Se Jesus não tivesse nascido, eu jamais nasceria pela segunda vez, jamais. Mas o fato de Ele ter nascido, possibilitou para mim e para você um novo nascimento. O pecado causou um estrago tamanho na nossa existência, que Deus não pegou nós, machucados e feridos pelo pecado, e consertou. Não se tratava algo que um conserto resolveria. O pecado nos machucou e nos estragou tanto, que não cabia um conserto, não cabia uma reforma. Era necessário um novo nascimento. Portanto, o que o pecado causou em mim, em ti, em nós, foi tão trágico, que para resolver o problema, Deus então diz: é preciso nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem jeito, não cabe conserto, não cabe remendo, tem que nascer de novo. Nicodemos até fez aquela pergunta, João 3, Senhor, como é que é esse negócio? Pode um homem voltar ao ventre de uma mulher e nascer novamente? E Jesus, Nicodemos, aqui é a tradução Alexandre, você não está entendendo nada. O vento sopra onde quer, não sabe para onde vai, nem para onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu vejo, amados, que Jesus nasceu para tornar possível eu nascer de novo. Se você nasceu de novo e eu nasci de novo, só foi por causa de Jesus. Sem Ele não existe novo nascimento. Agora tem uma parte trágica. Colocaram o Brasil aí como um dos países com maior número de cristãos do mundo. Colocaram como um dos maiores, perdendo para poucos aí. Maior número de cristãos do mundo. Isto significa então, pelo menos deveria significar, que então no Brasil existe o maior número de pessoas nascidas de novo. Mas será isso verdade? Será que de fato o número de cristãos no Brasil reflete o número daqueles que nasceram de novo, de fato e de verdade? Nasceram de novo, antes andavam para o pecado achando que estavam indo para o céu, mas quando Deus imputou-lhe uma nova vida, olharam para Deus e falaram: Senhor, mas Tu és Deus, eu achava que lá era o caminho, mas agora eu vejo que o Senhor é Deus, eu vejo que este é o caminho, obrigado por desvendar os meus olhos. Salmo 119, verso 18, pois é. Talvez o fato de o nosso país ser conhecido como um dos maiores países cristãos, não seja que a nossa população tenha nascido de novo, de fato e de verdade. Não é o que eu quero de você e nem de mim.
Eu não quero que a gente seja chamado de cristão sem ter nascido de novo. Até porque um cristão de verdade, um pequeno Cristo, tem que ter nascido de novo. Porque ele morreu. É interessante, Jesus nasce para me possibilitar nascer nele de novo. E Jesus tem que nascer duas vezes. Uma é lá, em Belém, a outra é na sua existência, na nossa história. Ele nasce duas vezes e eu também tenho que nascer duas vezes. Um, no ventre da minha mãe. Segundo, em Cristo. Duas coisas eu destaco aqui, para a gente partir para a cantata. Primeiro, o que de fato muda a vida do homem é se este homem, você pode colocar mulher também, o que de fato muda a vida deste homem é se este homem ou mulher está em Cristo. Eu não vou dar aula de grego, até porque eu não sei grego, mas deixa eu beber dessa água primeiro, que eu vou estragá-la. Mas presta atenção. No grego tem uma preposição que é em. Tem várias preposições. Algumas preposições dizem por cima, outras por baixo, ao lado, à frente, atrás. Mas no grego a preposição em é exatamente isso aqui, ó. Esta caneta agora está em água. Ela está dentro deste copo, ela está dentro, banhada em água. O que o texto está dizendo para mim e para você? O que eu preciso é estar em Cristo. Pastor, o que significa estar em Cristo? Significa estar dentro de. Eu estou dentro dele. Como? Não sei, mas é possível. Em Cristo, eu estou dentro dele e ele dentro de mim. Um paradoxo complexo de ser entendido, mas que pela fé você recebe. Eu estou em Cristo, assim como esta caneta está em água. O que de fato muda a vida de uma pessoa não é se ela virou presbiteriana, batista, assembleiana, o que você quiser colocar. O que de fato muda a vida de uma pessoa é se ela está em Cristo. Se está em Cristo e está dentro de, esta pessoa é transformada. O caráter dela é outro, a personalidade é impactada, a sua postura muda, a sua atitude é outra. Por que mudou? Por que você está tão diferente, moço? Por que você está tão diferente, moça? Porque agora eu estou em Cristo, Ele me envolveu, eu estou nele, e nele a mudança em mim acontece naturalmente. Agora escute-me, segundo tópico. Preste atenção. Segundo, o primeiro fruto dessa nova criatura, daquele que está em Cristo, é a reconciliação. Onde o senhor está vendo isso, pastor? Verso 18, olha aí. Não lemos o 17? Veja o 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora escute-me, quando estamos em Cristo, o que prevalece na nossa existência é o amor, a misericórdia, o que prevalece é o respeito pelo próximo, o que prevalece é o respeito até mesmo por gente que pensa diferente da gente, mas eu respeito. O que prevalece é a vida do irmão que não se mete na vida do outro irmão, a não ser que este outro irmão peça ajuda para você se meter. Aquele que está em Cristo tem a sua vida o ministério da reconciliação. Onde ele anda, ele não espalha desavença, ele não espalha contenda, ele trabalha a reconciliação. É o ministério do crente, da nossa vida. Agora, sabe o que é interessante? Quando eu casei, lá nos anos de 2012, estou certo, amor? A Crícia passava muito mal de estômago, e não era gravidez, você sabe que agora que veio. Muito mal, fígado, aquela coisa. Eu também tenho isso. Um dia ela ficou muito mal, levei ela no hospital,
no posto de saúde, morávamos em Conceição de Ipanema, e quando eu cheguei lá, amados, a caneta agora deu ruim, ó para você ver. Cheguei lá, todos vocês sabem, por experiência, infelizmente, do que eu vou te contar agora. Cheguei lá, o médico estava com aquela folhinha de receita, já estava com a caneta assim, e perguntando, qual que é o seu nome? Clícia disse, Clícia, ele, o que você tem? Receitou, carimbou e tchau. Entramos e saímos, não sabe se a minha mulher era loira, careca ou cabeluda. Não sabe quem eu era, olhando para a receita. Sabe o que ele falou? Virose. Quem nunca ouviu um diagnóstico desse? Cheguei em casa, falei, esse médico está maluco? Nem encostou na minha mulher, nem olhou para a minha mulher e quer dar um diagnóstico a respeito do que ela tem? Pois é. Não dá para eu dizer que eu estou em Cristo se eu estou apenas olhando, melhor do que aquele médico. Tem gente que está olhando, tem gente que está analisando de longe. Estar em Cristo, eu preciso viver nele, para a glória dele. É como um dipirona, você está com dor de cabeça, olha para a dipirona, resolve? Deixa eu olhar. Lê a bula. Pega a bula e dá uma lida. Vai resolver? Não resolve. Enquanto você não beber da dipirona, ou Novalgina, do que você quiser, não vai resolver a sua dor. Em Jesus não é para analisarmos, não é para a gente ficar olhando, é para a gente beber dele, se alimentar dele, viver nele. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E não é para a gente se tornar nova criatura chata. Agora sim, só entre nós, o mundo não está vendo a gente agora não, porque tem uns crentes que às vezes fica chato, né, irmão? Você não conhece crente chato, nem eu, a gente está falando de uma hipótese. Contar para vocês, nós estamos em Natal, né? Essa semana eu comprei um panetone, por isso que minha mulher está feliz. Panetone é um negócio que eu gosto. Morava em Carangola, quando cheguei em 2018 lá, antes da pandemia, Deus me deu um privilégio de pregar em várias escolas lá em Carangola. E aí eu ia pregando nas escolas, o que fazia muita gente me conhecer. Eu andava pelas ruas de Carangola, as pessoas, e aí pastor? E eu olhava e pensava, meu Deus, de onde é essa pessoa? Fazia a mínima ideia. E aí pastor? Aí eu estou lá, na loja que vende panetone, daqui gostoso. Aí eu estou lá vendo os panetone, estou lá escolhendo o que encaixa no meu bolso, estou escolhendo. Aí chega uma moça, e aí pastor, tudo bem? Aí eu olhei e fiz cara, tipo, não te conheço, né? Você lembra de mim? Essa é uma pergunta, irmão. Essa é uma pergunta que você não deve fazer para ninguém, nem para pastor. Você está lembrado de mim? Não posso mentir. Mas também, se eu falar que lembro, não lembro. Você está lembrado de mim? Eu estou aqui vendo aquele panetone. Aí eu não estou não. O senhor pregou na escola tal, dia tal. Da escola que eu preguei eu lembro, mas de você não lembro. Pastor, o senhor não vai comprar isso não, né? Falou comigo. Comprar o quê? Panetone, isso é do diabo, pastor. Isso que eu estou falando. Aí eu levei um choque, porque eu nunca sabia, até hoje não sei o que o diabo é dono. E aquela moça olhou e falou, é do diabo panetone. Eu nunca sabia que tinha criado algo e tão bom. Aí eu estou aqui, olhando para o negócio e pensando, eu lembrei de Paulo, quando escreveu a igreja, ele disse, se o teu irmão escandalizar, é melhor você não comer. Não faz, porque você vai escandalizar. Aí eu estou aqui, meu Deus, mas eu queria tanto panetone, eu estou aqui. A irmã está lá, comprou chocolate, comprou uns negócios e saiu. Tchau, pastor. Graças a Deus, pensei comigo, estou aqui. Ela saiu, peguei o panetone, comprei, embalou, levou para casa, nós comeu. Chega em casa, eu estou olhando no cantinho do panetone, estava a historinha, de onde veio o panetone. Aí a historinha é mais ou menos essa, sei lá se é verdade, mas estava lá. É que um sujeito gostava de uma moça, e o nome do rapaz que gostava da moça era Tony, e ele gostava da moça, só que a futura sogra não gostava dele. Ele, para fazer a sogra gostar dele, uma tarefa complexa, né, sogra? Aí, para fazer a sogra gostar dele, ele fez um pão desse tamanho, levou para a sogra o pão do Tony, panetone. Estava escrito no rodapé lá do troço. Na hora eu pensei, cadê aquela mulher que disse que é do diabo?
Eu preciso mostrar para essa mulher que não é o diabo, é o pão do Tony. Amado, porque às vezes a gente fica crente, mas a gente fica chato. Tem umas coisas que é de Deus para a gente, e a gente fica falando que é do diabo. Não é do diabo. O diabo não faz nada bom, principalmente um panetone. Então, quando a gente está em Cristo, a cabeça da gente melhora, você entende? Não piora. Quando a gente está em Cristo, a gente pensa mais longe. Quando a gente está em Cristo, a gente muda paradigmas, a gente muda pensamentos, nós mudamos conceitos, a gente deixa de ser chato, porque agora Cristo vive em mim e eu nele. Portanto, irmão, você é crente, eu te imploro, não fica chato não. Não fique pensando que não pode coisas que a Bíblia não disse. O que a Bíblia disse que não pode, isso não pode. Aí você fica chato, se for possível, se for necessário. Mas o que a Bíblia não disse, aproveita. Quem disse onde na Bíblia está escrito que um panetone é do diabo? Eu não sei se a irmã voltou a pensar diferente. Eu espero que sim, porque o trem é tão bom. Aliás, se você quiser me dar um de presente. O primeiro fruto de quem está em Cristo é o ministério da reconciliação. Agora escute, eu falo e nós terminamos. Presta atenção. Existe na sua vida alguma área que está precisando de reconciliação? Com alguém, família, amigos, pessoas do trabalho? Você não pode passar por este Natal sem se reconciliar. Não dá para você dizer que está em Cristo, mas o ministério da reconciliação você não exercer. Essa é a minha primeira pergunta, eu vou para a segunda. A segunda é se você está reconciliado com o Pai, o Eterno. A Bíblia diz que Cristo nos reconciliou com Ele. Ô, gente, se eu preciso de estar reconciliado com Deus, significa que eu estava inimigo dele, concorda? Eu tinha um problema grave com Deus. Para necessitar de alguém vir a este mundo, morrer, para resolver o problema, o meu problema era bem grave. E diz a Bíblia que era. Mas em Cristo, Ele nos reconciliou com o Pai. Portanto, através dele você tem acesso ao trono. Você fala com o Deus desta terra, e o Deus desta terra te ouve. E sabe por que te ouve? Por causa de Cristo, que te reconciliou. É como se você tem um escrito de dívida. Isso aqui está todo o seu histórico devedor. E aqui tem o papel de Cristo. Não há dívida alguma no papel de Cristo, está limpo. Sabe o que é reconciliar? Cristo pega o teu papel, pega para Ele, e pega o papel dele, que estava em branco, e entrega para Deus. Senhor, este papel em branco é do Alexandre, ele não tem dívida contigo, porque a dívida dele eu pago. A dívida dele eu resolvo. Portanto, o relacionamento de ti com ele está resolvido. Por isso que Paulo diz que Cristo pegou todo o escrito de dívida que tinha a nosso respeito e tragou na cruz do Calvário. Louvado seja Deus por Cristo Jesus. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Amém.